Tempo está começando o programa Lições da Bíblia. Sempre é bom contar com a sua audiência e saber que aí do outro lado vocês estão ligadinhos na programação, já com o seu manual de estudos aberto, a Bíblia, acompanhando tudo aquilo que estaremos falando por aqui. Você pode ter acesso ao manual no site da Casa Publicadora Brasileira, a editora dos Adventistas e parceira aqui da Novo Tempo. Casa Publicadora é cpb.com.br, ou no nosso site você vai ter informações sobre o nosso manual novotempo.com/lições da Bíblia. Nessa temporada, estudando os personagens Esdras e Neemias, esses dois livros, e como Deus usou esses dois homens de forma extraordinária para o cumprimento da sua vontade e a reconstrução de Jerusalém, de Israel como nação, as muralhas ali de Jerusalém, como Deus agiu através da vida desses dois homens. E é justamente sobre o tema enfrentando oposição, porque eles enfrentaram muita oposição. Vamos saber quais foram as oposições, os homens que empreenderam grande oposição contra eles, que através desse tema nós vamos tirar lições para a gente hoje com os nossos dois convidados. Pastor José Unglaub, bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia. Pastor Lanza, é um privilégio estar novamente aqui e fazer parte desse grande grupo de estudos que se forma cada vez que o Lições da Bíblia é apresentado. Claro. Na verdade, quando nós estudamos a Palavra de Deus, todos nós crescemos, porque a vontade de Deus se torna mais clara. Abrir a Bíblia é essencial para o cristão. É verdade, é verdade. Muito bem-vindo, pastor Unglaub, ele que trabalha no escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecido como Associação Norte Catarinense, ali na cidade de Joinville, representando aqui todos os catarinenses. Juntamente com o pastor Unglaub, tem aqui conosco o pastor Abdoval Cavalcante, já esteve na semana passada. Bem-vindo mais uma vez, pastor. É um prazer imenso voltar aqui ao Lições da Bíblia. Quero agradecer a oportunidade e dizer da alegria que tenho de estar aqui com você, pastor Lanza, assim como também o pastor Glauber. Que bom. Muito bem-vindo, pastor Abdoval, ele que é de Manaus, trabalha no escritório da Igreja Adventista, conhecido como a Associação Central do Amazonas ou Amazônica? Associação Central Amazonas. Amazonas. Corrigindo aí a sigla, né? Que é bastante importante pronunciar certinho aí. Ela tem a sua sede em Manaus e pega uma geografia bem grande. Uma alegria recebê-lo aqui e representando esse povo querido dessa linda região do Brasil. Tá certo? Amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo? Convidamos vocês em casa para orarem com a gente. Pastor Unglaub, por favor. Nosso querido Deus, nosso Pai, a Tua bondade é imensa em se revelar a nós. Bem. A Tua palavra está em nossas mãos e que o Senhor possa, através do Divino Espírito Santo, falar ao nosso coração, nos encorajar, nos animar, mesmo quando há problemas, quando há oposições para seguirmos a Tua vontade, que o Senhor seja a nossa fortaleza. Também agora seja o nosso instrutor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos ouvir agora o pastor Hiri Moscala, autor do nosso manual de estudos. Na lição 4, nós temos novamente uma linda imagem de Deus que está ajudando os seus servos a enfrentar a oposição. E há uma bela imagem de quando o povo de Deus está tentando fazer a vontade de Deus e eles estão perseverando no dia a dia, nos deveres da vida. Então, quando a oposição começa e aparecem obstáculos e há muita inimizade, outros querem parar este trabalho e eles clamam a Deus. Eles pedem ajuda a Deus e Deus diz: não temas, porque esta não é a sua luta, eu lutarei por você. Eu penso que esse é um bom motivo para que em qualquer tempo que nós enfrentarmos oposição, ou até mesmo quando pessoas quiserem nos destruir e destruir a causa de Deus, nós podemos prosseguir com confiança, porque Deus sempre está em seu trono. E, embora o pecado esteja aqui e algumas pessoas ao nosso redor
queiram impedir a sua causa, ele ajudará seu povo. Aqueles que estão focados e dedicados a ele, a terem sabedoria e saberem como proceder de modo que a causa dele possa avançar. Nós precisamos orar sempre por sabedoria, focados em Deus. Não sermos desencorajados, porque é tão fácil isso acontecer quando vemos oposição. Dizemos, o que podemos fazer agora? Mas Deus é o único que nos dará novas forças, novo poder, perseverança, para que possamos prosseguir e fazer o que Deus nos está pedindo para fazer. Então, que nós possamos, ao estudarmos esta lição, sermos fortalecidos a seguir em frente e não olharmos ao nosso redor ou para dentro de nós. Porque quando olhamos ao nosso redor, nós vemos oposição e olhamos para baixo. Mas quando olharmos para cima, nós teremos então novas forças. E talvez esse estudo nos ajude a prosseguir apesar de tudo, porque nós estamos nas mãos de Deus e Ele vai liderar, abençoar, dar sucesso e prosperidade. Está aí a palavra do autor do nosso manual de estudos. Importante ver aí a sua visão sobre esta grande oposição que Neemias e Esdras enfrentaram ali junto ao povo de Israel. Amigos, é um tema bastante importante, porque enfrentar a oposição não foi um privilégio apenas de Esdras e Neemias, né? A oposição está aí, todos que vivem nesse mundo de pecado, em algum momento, enfrentam oposição, não é verdade, pastor Abdoval? Com certeza. Quando nós nos colocamos à disposição para fazer algo, inevitavelmente nós vamos enfrentar a oposição as mais diversas possíveis. Verdade. O inimigo ele não tem nenhum interesse que o evangelho se espalhe, até porque isso vai de encontro com os interesses dele. Então, quer queira, quer não, por pior que pareça ser, mas enfrentar a oposição é normal. Verdade. Para a realidade em que nós vivemos aqui, nessa realidade do grande conflito. Exatamente. Bom, Jesus, certa vez, ele disse, né, se vocês quiserem me seguir, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e siga-me. Essa cruz tem uma série aí de significados e esse é um texto claro do Evangelho a respeito de que aquele que aceita Jesus, ele vai ter oposição, ele vai ter problema, não é, pastor Globo? Esse é um mundo de problema que a gente vive, não tem como você querer viver num mar de rosas. Na verdade, sofrer alguma oposição por causa do Evangelho, o apóstolo Pedro chega a dizer que é um privilégio. Claro. O problema é que mesmo aqueles que não seguem a Jesus também têm problemas. Então, vamos ter problemas com Jesus ao lado, porque aí nós garantimos que a vitória é certa. Às vezes, quando alguém aceita Jesus, diz, mas antes a vida parecia que estava tão bem e tal. Mas tão bem por quê? Porque estava no rumo descendente. Uhum. Toda vez que você for fazer algo que seja ascendente em direção a Deus, haverá oposição. Mas isso também já é um indício de que você está no caminho certo. Porque só há oposição quando você vai fazer alguma coisa que Deus diz para você fazer, porque você está fazendo a vontade de Deus. Então, levante a mão para o alto e diga, Senhor, me sustenta. E é isso. E seguimos em frente. É verdade, é verdade. Bom, o nosso texto principal aí é um texto bastante importante. Ele está no livro de Esdras, capítulo 5, verso 5, que diz, porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Esse texto, você acredita, Abdoval, que é um texto confortador para a gente que crê em Deus e nós confiamos em Deus, em saber que Deus não retira os seus olhos de sobre a terra, de sobre todos nós, que quando você enfrenta a injustiça, a oposição, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que lhes são fiéis e justos e a gente tem que viver com confiança? Com certeza. Inclusive,
essa lição me levou a um período da minha vida, do meu ministério, e me fez lembrar de alguns momentos. Eu já tive a oportunidade de construir algumas igrejas ao longo desses quase 25 anos de ministério, mas há pouco tempo atrás nós estivemos ali empreendendo a reforma de uma igreja central e nesse período eu estudei bastante o livro de Jeremias e me inspirei na sua história. E pude ver na experiência de Jeremias o quanto Deus estava sendo bom para comigo, assim como Ele estava providenciando todos os meios para empreender aquela obra. Alguns momentos, adversários se levantavam, em outros momentos, Deus respondia às nossas orações, providenciando o que precisávamos, as pessoas ali se uniam e o trabalho avançava e tivemos a alegria, e assim como Neemias, ver em pouco tempo aquela obra sendo realizada. Então, Deus, Ele nunca, de fato, desampara. Pode até ser que em algum momento tenhamos a impressão de que estejamos sozinhos, mas isso é só impressão, porque Deus, Ele nunca larga a nossa mão. Exatamente. Pois não. Pastor Lanza, é interessante a gente introduzir aqui uma nota de alerta para nós e para os nossos ouvintes, porque às vezes a oposição não vem como uma força contrária, às vezes ela vem como um oferecimento de ajuda. Olha, eu vou te ajudar, deixa comigo e tal, para, na verdade, nos desencaminhar. Muito cuidado, porque às vezes quando você começar a estudar a palavra de Deus, pode chegar alguém e querer dizer que está ajudando você. Perfeitamente. E isso claramente se viu ali com Esdras. Por quê? Porque Deus disse para reconstruir. E agora os outros vieram, nós vamos ajudar vocês e tal. Mas, por trás dessa ajuda que foi recusada, estava o perigo de misturar a religião verdadeira com falsos ensinos, como havia ocorrido no passado. E, aparentemente, incompreensível, não é? O remanescente aqui disse, não, muito obrigado, nós vamos fazer. Exatamente, Cuidado com as ajudas, entre parênteses, né, interesseiras. Que às vezes elas são... às vezes elas são para desviar o nosso foco, né? Exatamente. Satanás é habilidoso, né? A gente está lidando com um inimigo que não é bobo. Ele é inteligente. Ele é o pai da mentira, deu origem ao pecado nesse mundo aqui, no céu também, se rebelou, mas ele é inteligente, o que a gente pode fazer? Ele sabe montar a estratégia dele para derrubar a todos. Então ele vai tirando o foco, né? Ele vai trazendo uma oposição, um problema, ele vai tirando o foco da pessoa para que ela não alcance a vitória. Nesse plano aí, nesse assunto da oposição, como é que aconteceu no caso de Esdras e Neemias, pastor Abdoval? O que foi que aconteceu? Que oposição eles enfrentaram? O pastor Glauber lembrou, aí na sua introdução, a ação dos adversários, que eram inimigos do povo de Deus, pessoas que não tinham nenhum interesse na conclusão daquela obra e se colocaram à disposição. O que, na verdade, estava em jogo e o que levou aos líderes não aceitarem esse tipo de apoio é o princípio do jugo desigual. A liderança daquela obra sabia das intenções daqueles homens que ali se colocavam à disposição. Eles, na verdade, queriam se infiltrar. Eles queriam estar ali no meio e, de alguma forma, minar sorrateiramente os esforços daqueles que empreendiam aquela obra. E os líderes souberam agir da maneira certa. Rejeitaram, e isso, inclusive, foi um indicativo do sucesso que eles tiveram na continuidade do trabalho. Perfeito, perfeito. Esta oposição, ela foi tramada por alguns homens líderes daquela época, não é? Sambalate, Tobias, Gesem e outros associados ali. Eles eram líderes de povos vizinhos ali, Correto. de Israel, que não queriam a estruturação. E alguns deles, povo de Israel, inclusive, né? eram pessoas que haviam se misturado por meio de casamentos. Alguns eram meio parentes até, mas pessoas descomprometidas com
a restauração da dignidade nacional daquele povo, assim como também descomprometidas com a restauração da vida espiritual daquele povo, daquela nação que há muito tempo estava vivendo uma situação desoladora. Perfeito, perfeito. Nesse assunto de inicia-se a oposição, quais foram os métodos que eles usaram, pastor Unglaub? Eles foram um a um, eles mandaram bilhetes, já que não tinha tecnologia naquela época, mandaram cartas. Que métodos eles usaram para desestabilizar Israel e a liderança de Esdras e Neemias? É interessante que hoje você bem lembrou que há métodos de comunicação modernos e que são utilizados. Nós podemos dizer que naquele tempo eles utilizaram as cartas, né? Mas cartas enviadas para o soberano, porque como Esdras havia vindo com um apoio real, eles não podiam ter uma oposição aberta. Então eles mandaram cartas, como que se colocando a favor do rei. Olha esse povo, cuidado com esse povo. Então a oposição, ela se manifestou de duas formas. Primeiro, de oferecer ajuda, mas era uma ajuda falsa. Na verdade, era para minar a obra. Como eles não conseguiram, porque o povo disse, não, deixa, a gente faz sozinho, cartas para tentar impedir a obra através de meios legais. Né? Através de meios legais. Eles estavam querendo colocar um entrave, né? Para que eles perdessem tempo e fossem olhados como subversivos, como pessoas contra o imperador, aquela coisa toda, né? Bom, o assunto está legal, mas a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes conversando ainda mais sobre esse grande dilema de Israel enfrentando oposição para a reconstrução. Eu estou dando uma olhada aqui nessa revista extraordinária, que é a revista Princípios, que é a revista que a gente oferece para você estudar a Bíblia. Estamos começando o segundo bloco e a gente sempre faz um oferecimento especial para você que está ligando a sua televisão agora pela primeira vez ou que ainda não pediu o seu curso bíblico. A TV Novo Tempo tem o prazer de estudar a Bíblia com os seus telespectadores. E por isso a gente oferece aqui no programa essa revista com 100 páginas coloridas, com temas extraordinários que vão mostrar um Deus maravilhoso, de amor, e temas milimetricamente selecionados para você viver uma vida de esperança e confiança em Deus. Por isso, peça o seu curso bíblico agora. Você pode entrar no telefone que está aparecendo em sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou através do blog do programa, novotempo.com/lições da Bíblia. Vai ter assim uma imagem como esta, clique em cima, preencha o seu cadastro e enviaremos sem nenhum custo para você, nem pelo material e nem pelo envio. Nosso interesse é repartir o conhecimento da Palavra de Deus com todos aqueles que entram em contato conosco. Hoje estamos conversando com os pastores Josiel Unglaub e o pastor Abdoval Cavalcante, amigos que estão aqui no programa conversando com você e comigo a respeito das grandes provas que os nossos líderes do passado, Esdras e Neemias, passaram, a grande oposição, pessoas se fazendo de amigas para que pudessem paralisar as obras ali em Jerusalém. E eles ficaram bem desanimados, a verdade é essa, né? A gente percebe isso, pastor Unglaub, que eles ficaram meio que sem chão. Eles haviam conseguido dinheiro do rei, do imperador lá, não é? De Babilônia, depois da Pérsia. Haviam conseguido um caminho aberto para levar quem eles quisessem. E chegam lá e enfrentam uma oposição tremenda. Isso foi um balde de água fria para eles. Eles chegaram a parar a obra. Como foi que aconteceu? Na verdade, a obra foi interrompida. Essa é a triste realidade. E a palavra clara que é apresentada aqui é uma palavrinha que também atinge a nossa vida. Medo. Medo. O que vai acontecer?
não é incomum que um filho de Deus, mesmo bem intencionado, mesmo com a certeza do chamado de Deus, ele trave. Diga, não, mas como é que vai ser agora? O que vai acontecer comigo? Mas se eu for agora e tal, e aí os vizinhos, o que vão dizer? E a minha família, de repente alguém diz assim, mas se eu for fazer isso que Deus está me dizendo, a minha mãe não vai gostar de mim mais, já me ameaçou. Quantos e quantos exemplos a gente tem? E muitos com medo, o receio é normal, gente. Somos humanos, é normal que venha esse receio. Mas Deus sabe o que fazer quando isso acontece conosco, e nós vimos isso maravilhosamente. Exato. Então, eles pararam a obra por medo. Exato. Temeram ali a ação daquelas pessoas, até pela própria vida, mas Deus, ele tem planos, não é? E ele levanta 2 profetas que dão um ânimo tremendo para aquele povo. Eles parece que mexeram com a autoestima deles e eles decidiram retomar tudo, não é? Que profetas foram eles e o que foi que eles falaram? Os profetas foram Ageu, Perdão, que profetas foram esses, né? Não eles. Ageu e Zacarias, né? Sim, E a gente vê como Deus trabalhou ao Claro. longo de tantos anos. Desde o primeiro decreto, que se deu ali por volta de 538, até a conclusão da obra por completo, ali em 444, foram mais de 90 anos. sim. Então, nesse período, foram muitas ações de opositores foram empreendidas sobre o povo de Israel. E a obra foi parada, inclusive, algumas vezes. Mas Deus nunca desamparou o povo. Em determinados momentos, aqueles momentos mais críticos, mais complicados, Deus suscitava alguém para que essa obra desse continuidade. Então, Deus nunca desistiu do povo de Israel. E nessa ocasião, os 2 profetas foram Ageu e Zacarias, que levaram uma mensagem de ânimo, de motivação, e ali o povo continuou a obra que havia anteriormente empreendido. Que importante, né, a gente poder ter uma palavra de ânimo para alguém que está desanimado, né? Porque a pessoa pode mudar o rumo da vida dela, né? Eu acho que essa é uma coisa que nós temos que exercer mais, como cristãos, como filhos de Deus, nos encorajarmos mutuamente, porque o mundo que a gente vive é muito mau, é muito difícil. Já vivemos muitas vezes pelos problemas da vida, sem a coragem para enfrentar os problemas, não é? Mas precisamos realmente exercer mais esse ministério de uma palavra amiga, de falarmos ao coração, de encorajarmos todas as pessoas a alcançarem os seus objetivos espirituais. Falta isso, não é? Como cristãos, de sermos mais apoiadores uns dos outros. E há mais um detalhe importante, pastor Lanza, aqui, que o nosso guia de estudos traz, justamente neste item dos profetas, é porque o medo realmente apareceu. Mas há um detalhe importante que eu gostaria de salientar, me permitam ler, Claro. aqui do nosso texto, do livro Profetas e Reis, da escritora Ellen White, diz aqui que a falta de prosperidade temporal era resultado da negligência em dar prioridade aos interesses de Deus. Os profetas afirmaram isso. Gente, vocês estão com medo, por quê? Porque vocês não estão colocando Deus em primeiro lugar. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, vem o progresso tanto espiritual, mas também material. Então, quando nós nos afastamos de Deus, o que acontece? Nós ficamos temerosos porque nos distanciamos da fonte do poder. Quando nós estamos perto de Deus, ligados a Deus, o medo não tem lugar. Aliás, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Sim. Amor a quem? A Deus. Então, este texto nos diz aqui exatamente que a obra não precisava ter parado, apesar da oposição, apesar dos problemas. Porque aqui na nossa lição, na parte da segunda-feira, diz que a oposição humana não faz Deus parar. Gostei dessa frase. A oposição humana não faz Deus parar. Mas nós temos que estar ligados a Ele. Claro. E quando a gente olha para esse quadro de oposição humana, de suporte da parte de Deus para que a gente continue, a gente vê
que quando Jesus veio aqui a esse mundo, ele como o nosso Senhor e Salvador, o Messias prometido, veio para dar a vida em resgate da humanidade, ele enfrentou muita oposição. Satanás não queria que ele terminasse a construção do reino de Deus, não é? Acho que dá para fazer bem esse paralelo, né? Muitas vezes Jesus precisou ser amparado pelos anjos, uma palavra amiga, no Monte da Transfiguração, ou por algum discípulo. Realmente se faz muito importante a gente entender, não é, pastor Abdoval, que nesse mundo a gente tem aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo. Jesus, o próprio Jesus, que soube o que era padecer, sofreu dores, por conta de todas as dificuldades que a ele foram impostas. Ele mesmo disse, no mundo tereis muitas aflições, mas ele garantiu, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, se tivermos diante de pessoas aqui com desafios, estão se sentindo chamadas a realizar uma obra, então, e se estiverem se sentindo desanimadas por alguma razão, ou até mesmo pela oposição que naturalmente se levanta no percurso, não se desanime. Deus está no comando, dará forças necessárias, assim como também providenciará todos os meios para que aquilo que você deseja fazer, com a ajuda de Deus, você conclua. É verdade. Pastor, e a sua visão sobre esse ponto também? Não é que não adianta a gente ficar tentando buscar um mundo perfeito, sem problemas, se o próprio Senhor Jesus foi o que mais enfrentou oposição, passou por todos esses caminhos também difíceis. Na verdade, esse capítulo triste da interrupção da obra, ele nos faz ver que quando a oposição vem, nós de fato precisamos de um guia maior, porque quando os judeus perceberam que Deus os havia chamado para fazer a obra, isso deveria tê-los feito prosseguir a qualquer custo, não é? A qualquer preço. Mas quando a oposição nos impede de fazer o que acreditamos ser o chamado de Deus para nós, nós temos a tendência de questionar a orientação de Deus e até duvidar. Não é? Quando Deus diz assim, faz isso, aí vem a oposição, aquele cristão fiel que diz, mas antes de eu seguir a vontade de Deus, parece que eu não tinha ninguém contra mim, eu não tinha oposição. E isso faz muitos bons cristãos dizerem, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E a lição aqui de Esdras e Neemias nos dão base sólida para a gente dizer, quando vem a oposição, não duvide de Deus. Porque isso infelizmente acontece com muita gente. Aí abandonam tudo e diz, não vou fazer mais isso. Mas está na palavra, a gente tem que prosseguir. Não dá para a gente duvidar da voz de Deus por causa da oposição. Na hora que a oposição se tornar mais ferrenha, como aconteceu com eles, é hora de a gente voltar a olhar a palavra e dizer, o que Deus disse, eu farei, custe o que custar. Na verdade, os mártires chegaram a pagar com a própria vida esse aspecto. Não foi o caso aqui da construção, porque Deus protegeu. Mesmo quando eles abandonaram, Deus não os abandonou. Exatamente. Não os abandonou. Acho que essa é a certeza, não é? Essa é a certeza que a gente tem que ter. E a gente precisa viver a cada dia com a confiança de que Deus nos acompanha. O próprio Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Vamos viver, vamos confiar em Deus. Você está enfrentando oposição, você está enfrentando uma luta tremenda, você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, perseguido pela justiça, por ser uma pessoa correta, justa. Calma, Deus está do seu lado. Ele vai te defender, assim como esteve ao lado de Esdras, de Neemias, e fez desses homens importantes na história de Israel, com a sua liderança, com o seu padrão moral, seu caráter, sua liderança, para fazer com que o povo permanecesse fiéis nos seus propósitos da reconstrução ali de Jerusalém, da cidade como um todo. Já nesse caso aqui, a oposição foi próximo já ao fechamento do muro, não é?
próximo ao fechamento do muro. Naquele período em que Ageu e Zacarias, profetas, eles deram uma mensagem de apoio moral ao povo de Israel, eles foram respeitados, o povo entendeu, falou assim, não, acho que os profetas estão certos, nós vamos retomar aqui a construção, e isso deu um novo ânimo para o povo. Como foi a história? Sim, com certeza. O povo entendeu que precisava continuar. Havia, inclusive, entre eles, moradores de Jerusalém que ali estavam, que tinham ido para lá para fazer a obra e que estavam usando materiais que tinham sido anteriormente recolhidos para a construção do templo, como foi o caso do cedro. Então eles se esqueceram, eles abandonaram de fato a obra e deixaram lá e começaram até mesmo a usar esse material para a construção das suas próprias casas. Isso prova que houve eles se acomodaram, na verdade, se acomodaram. Mas eles, depois de advertidos, eles foram ali despertados para a realidade que estavam vivendo e entenderam que deveriam continuar. Mesmo a despeito das dificuldades que eles tinham enfrentado e sabiam que iam enfrentar. Porque foram muitas as ações que os inimigos impuseram sobre os líderes, sobre aqueles que estavam trabalhando. Eles tentaram de todas as formas, desde o envio de cartas para o rei, assim como também tentativas até mesmo contra a vida daqueles que estavam fazendo o trabalho. Mas os líderes, o povo, entendeu aquele recado e esse povo deu continuidade ao trabalho, conforme nós vemos no relato bíblico. Eles foram ameaçados mesmo, né? Com a morte, se eles permanecessem, e era um decreto bem sério, bem importante, que eles tiveram que enfrentar para poderem salvar a vida e retomarem os trabalhos ali da cidade de Jerusalém. Bom, nós vamos aqui para mais um intervalo e a gente vai no próximo bloco, e último bloco, aqui para os amigos, saber como foi a estratégia de Neemias, o ânimo que ele recobrou, como ele mexeu com o povo, que estratégia ele usou para poder terminar a reconstrução dos muros de Jerusalém e ter feito a grande obra que fez. Então você não sai daí, nós voltamos em 4 minutos. De volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, recebendo aqui os amigos Josiel Glaube e Abdoval Cavalcante, e estamos conversando aqui sobre o período de Esdras e Neemias, a grande oposição que eles enfrentaram para empreender ali a reconstrução de Jerusalém. Interessante, amigos, porque eles tinham recursos financeiros, eles tinham dinheiro, o povo estava animado ali, mas líderes de povos vizinhos começam a empreender uma oposição tão grande que chegou ao rei lá e o rei manda parar a obra, né? Que coisa, realmente foi uma oposição que deve ter tirado a força daqueles israelitas ali num momento bastante delicado. Agora, são nos momentos de crise que entram, então, os grandes líderes, né? Os líderes animam o povo, botam o povo para cima. Foi o caso aqui de Neemias. Qual foi a postura de Neemias diante desse fato? Quem quer começar aí? O outro completa a resposta do outro. Neemias foi um homem estrategista. Ele foi chamado para o momento certo. E ele agiu da maneira certa. Né? Desde o momento que ele sai lá do seu país, onde ele estava servindo, na condição ali de copeiro do rei, ele não perde tempo. Além dele ele pedir orientação de Deus, como podemos verificar isso nas suas orações, ele não perde tempo. Ele vai, pede cartas, ele pede materiais, e se dirige ali para Jerusalém, e de uma maneira muito cuidadosa,
por não conhecer as pessoas com quem ele estaria trabalhando, não revela nada. Ele permanece... Ele foi muito cuidadoso, muito né? cuidadoso. Ele inclusive, estava num terreno minado, né? Inclusive, ele deu uma volta sobre o lombo do seu animal, ali fazendo reconhecimento para ter conhecimento de causa, para poder falar. Então, ele foi um estrategista. Ainda que Deus tenha providenciado tudo, feito aquilo que ele não poderia fazer, mas podemos observar na pessoa de Neemias uma pessoa extremamente preparada. Ele era um político, era governador, a função de copeiro correspondia à função de primeiro-ministro. Então, era uma pessoa realmente muito bem preparada. E Deus... Ele era um oficial do reino. Né? Era. Inclusive, ele foi chamado justamente para concluir uma obra que há muito tempo estava em andamento e parecia não terminar. Então, ele foi chamado para o momento certo, para a hora certa, e agiu da maneira certa, como sendo como um verdadeiro estrategista. Nessa estratégia, além de ele falar pouco, reconhecer, andar à noite para reconhecer algumas coisas, botar o povo para cima ali, tentar motivar, ele realmente se destacou na questão da liderança, porque a situação era delicada, havia ameaça à vida deles, né? Se eles continuassem mexendo com aquela obra, e ele realmente foi um estrategista para resolver. O que mais, pastor Josiel, Neemias pôde fazer? Quanto tempo durou esta ação dele? Porque houve a ordem para parar, né? Mas ele não obedeceu essa ordem, apesar dele ser o primeiro-ministro, né? O oficial lá, ele não obedeceu, ele montou uma estratégia, não, vim aqui para fazer essa obra e vou continuar. O que mais envolveu essa tomada de decisões aí? Veja, o Neemias, ele se destaca, no meu entender, por dois aspectos importantes. Né? Um, que o pastor Abdoval mencionou, que é estratégia. Mas ele confiou em Deus. Eu acho que isso que diz aqui, ele utilizou essa ligação espiritual para motivar, justamente para que aquele medo que paralisou antes não ocorresse de novo. Olha só o que ele diz aqui, que está apresentado no capítulo 4, 13 e 14. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Lembrai-vos do Senhor. Eles estão ameaçando de morte, inclusive a ameaça era real. Ele diz, eles estão ameaçando o nosso Deus grande e temível. E nos versos 19 e 20, o nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, ele aliou a estratégia, a parte humana a gente deve fazer. Claro. Mas o foco ele tirou daquilo que poderia gerar medo e foi diferente de quando a obra parou antes. Porque ele disse, o nosso Deus pelejará por nós. E é extremamente interessante. Eu acho que esses dois lados foram fundamentais na liderança de Neemias. Não adianta a gente confiar apenas na nossa força. A gente tem que confiar em Deus. Não é? Um aspecto positivo que precisamos também considerar é que Deus ele nunca vai fazer aquilo que nós devemos fazer. Ele nunca faz o que é do homem, o que é para o homem fazer. Então vejam que Neemias, ele não ficou limitado apenas a um aspecto, como já foi lembrado aqui. Mas ele de fato empreendeu o que ele entendia que deveria fazer, ou seja, a parte humana. O que tinha que fazer? Ele foi, arregaçou as mangas e partiu para o trabalho. Sim, sim. Quanto tempo ele levou? Ele dividiu o povo, né? Sim. Ali, em grupos e turnos. Quanto tempo ele levou para terminar aquela obra? Porque ele acabou desrespeitando a ordem de parar, não é isso? Ele resolveu continuar. Ele resolveu enfrentar e despistar ali os inimigos para que quando eles viessem com as ameaças com relação à vida deles, a obra já tivesse terminado. Quanto tempo isso durou? O que envolveu? Parece-me que ele até treinou o povo para a guerra, né? Sim. Deu armas para o povo ali. Exatamente.
Quando a gente olha para a obra de Neemias, 52 dias. 52 dias. Mas eles trabalhavam em turnos, dia e noite. Eu imagino, foi realmente uma saga. Às vezes a gente imagina assim, que a obra de Deus é tranquila e fácil. Mas quando uma pessoa, quando um servo de Deus, ele empreende a obra, e como disse Neemias, Deus vai pelejar por nós, mas eles podiam ter, tipo assim, vamos só construir. Impressionante. Eles, assim, a linguagem, a figura de linguagem concreta é impressionante. Como é que você imagina alguém com uma mão colocar o tijolo, o outro põe a argamassa, porque na outra mão ele tinha uma arma. Ele tinha uma espada. Então imagina como é que foi essa cena. Põe o tijolo aqui, o outro que estava com a outra arma na mão, põe a argamassa. Põe a argamassa e os dois com espada. Eu acho isso impressionante, dia e noite. É porque eles estavam com ameaça de morte, né? Então eles não podiam continuar. Havia um decreto, tem que parar. Ou seja, a parte humana, a gente faz, a gente tem que ser previdente. A gente não pode dizer assim, de uma forma que poderíamos chamar até presunçosa, dizer, o Senhor pelejará por nós. Ele falou isso. Mas o que ele fez? Põe a arma na mão aqui. Então, no nosso dia a dia, não adianta a gente dizer, Senhor, me abençoa, né? Abençoa a minha família, e a gente não fazer nada. Temos que trabalhar. É aí onde entra a parte humana. A parte humana secundada pelo poder de Deus. Cada um de nós é responsável por avançarmos com os meios que nós tivermos. E Deus certamente vai honrar a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa persistência, e vamos avançar. Ele não ficou esperando, né, Deus agir. Ele falou, Deus me mandou aqui, Ele quer que eu faça alguma coisa. Eu vou para cima aqui, vou terminar essa obra rapidinho. Exatamente. Neemias era um homem de ação, e Deus usa os homens de ação. E, inclusive, ele tinha foco no que queria fazer. Ele sabia que tinha pouco tempo, e ele não perdeu tempo, como ele fez. Estrategicamente, ele organizou todo o seu pessoal por grupos ali, né, como já foi mencionado, alguns trabalhavam, outros vigiavam, outros trabalhavam e vigiavam. Em momento algum ele parou. Um momento, dentro desse contexto que me chama muita atenção, inclusive, isso gerou uma frase que eu carrego comigo, foi o momento quando Tobias, Gesem e Sambalate o chamaram ali para o Vale de Ono. Eles queriam, na verdade, eles estavam montando uma armadilha. Para matá-lo até. Para matá-lo, porque eles estavam tão irados, porque sabiam que a obra estava avançando a despeito da vontade dele. Viram que ele era líder, que a coisa de fato ia acontecer. Então eles queriam que Neemias descesse. E foi que Neemias disse, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Ele tinha foco, ele sabia o que queria fazer. Essa frase, estou fazendo uma grande obra, ele também fazia uma grande obra no Império, sendo um oficial. Ele tinha um alto cargo, uma grande obra. Mas é interessante que ele considerou participar da obra de Deus ser uma obra muito maior, grandiosa, do que aquela que ele fazia lá no reino, que dava muito mais prestígio humano para ele. Ele não tinha prestígio nenhum aqui, estava mexendo com argamassa, com espada, né? Ele era um líder, ele não era um guerreiro, né? Mas você vê que ele considerou esta obra da reconstrução, de terminar o propósito, o objetivo dele, muito maior do que a anterior. Isso é uma lição para a gente, né? Vocês que são pastores, eu também sou, a gente trabalha com liderança, a gente tem que considerar a obra de Deus como o mais alto privilégio que Deus nos dá, né? Não tem dinheiro que deve fazer a nossa cabeça, posição, porque o privilégio é fazer a obra de Deus acontecer. Você vê assim também, Josiel? Como é que você enxerga esta grande obra que Deus coloca em nossas mãos nos dias de hoje? É muito importante esse tema, porque o que é grandeza? Se a gente para pensar, o que é ser grande? E nós observamos que ser grande é estar fazendo aquilo que Deus pediu e espera de nós. Isso é a verdadeira grandeza. Há muitas pessoas que colocam assim o seu foco, eu quero ser importante.
ou eu quero ter dinheiro, e sacrificam valores, sacrificam a família. Quantas pessoas a gente vê que depois que eles alcançaram o objetivo que eles achavam que era ser grande, tem uma grande empresa, ou conseguiu construir tantas casas, ter casas de aluguel, ou ter isso e aquilo, mas a que custo? Perderam a família, perderam a saúde, perderam a sua espiritualidade, perderam a fé. Que grande obra é essa? Pois é. Quando nós fazemos a obra que Deus pede para a gente fazer, pode parecer frágil e pequena aos olhos de todos. E aos olhos humanos pode até ser desvalorizada, Exatamente. né? Mas para Deus, não. Inclusive gerando até oposição. Assim, mas o que você está fazendo? Para que você está fazendo isso? E Neemias disse, não, eu sei para que eu vim fazer, o que eu vim fazer, e com oposição, e o tempo para ele era curto. E ele disse, isso tem que terminar. E nós olhamos aí, então, que Neemias colocou o valor, não é? Às vezes a escala de valores, ela se inverte. E Neemias não, a grande virtude de Neemias foi dizer, a grande obra é o que Deus pede que eu faça. Essa é a grande obra. O restante não interessa. Exato. Às vezes a gente vive num ambiente religioso, às vezes de uma pequena igreja, uma igreja média em tamanho, ou uma grande igreja, ou outras funções. A gente vê pessoas correndo atrás de uma função, um cargo especial, né? E se esquece da grande missão que temos diante de nós, e a gente às vezes gasta energia atrás de um poder humano que foi desprezado por Neemias, né? Um poder mesmo que seja religioso, mas não é isso que deve mover a nossa vida. Foi desprezado por Neemias. Ele olhou para a obra que ele tinha para fazer, mesmo que simples, como a coisa mais importante da vida dele. Acho que é essa reflexão que a gente tem que ficar já buscando o encerramento do programa, não é, pastor? Exatamente. Neemias é um exemplo de líder, é um exemplo de cristão, é um exemplo de membro de igreja. Ele deixou a sua zona de conforto, ele estava muito bem, estava tranquilo lá, servindo como copeiro do rei. De repente, ele sensibilizado, né, pela situação em que o seu povo se encontrava, sentindo constrangido pelo chamado de Deus, ele resolveu sair de onde estava e ir para a sua cidade, Jerusalém, e ali enfrentar os problemas que enfrentaram. Então, ele é um exemplo, né, de líder, de cristão, de membro de igreja, nos nossos dias, para os nossos dias. Exatamente. Porque temos tantas coisas a fazer, tantas pessoas carentes, tanto por fazer em termos de pregação do Evangelho, e às vezes perdemos tempo com picuinhas, com coisas menores, Exato. ou quem sabe com a valorização do ego, ao buscarmos coisas que nos projetam ou nos fazem parecer mais importantes. Exatamente. Na verdade, deveríamos mesmo era buscar fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Neemias deu esse exemplo. Saiu de onde estava e foi fazer o que devia ser feito. E Deus saberá perfeitamente retribuí-lo. Quem sabe, se não na terra, nos dias que ele viveu aqui, mas na eternidade, que será o grande prêmio que todos nós, aqueles que se colocaram nas mãos de Deus, receberão. Exatamente, exatamente. Na semana passada, a gente viu que o foco de Neemias era Deus e as pessoas. Acho que esse tem que ser o nosso foco, né? Para a gente não perder de vista essa grande missão. Algum destaque, pastor José, para a gente terminar também, você gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Não, eu destaco sim, porque foi a devoção firme de Neemias que o fez um vitorioso. Essa devoção, apegar-se a Deus, custe o que custar, a oposição que seja, não importa o que aconteça, ele permaneceu firme. Eu acho que essa firmeza nós devemos ter hoje e copiar de Neemias. Não importa o que aconteça, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu vi na palavra de Deus, Deus diz, faça isso, eu tenho que ser como Neemias. Fale quem falar, venha de onde vier, eu tenho que dizer, estou fazendo uma grande obra, eu estou seguindo a vontade de Deus e não vou descer desse meu propósito.
E essa perseverança, diz a escritora Ellen White, que Deus honrou essa fé de Neemias. Exatamente. Deus fez tudo aquilo que Neemias não podia fazer. Tudo que Neemias... Por quê? Porque Deus honrou a fé de Neemias. E hoje não é diferente. Verdade. Deus vai honrar a nossa fé, a nossa fortaleza, a nossa firmeza. Amém. Pastor Josiel, muito obrigado pela sua participação no programa dessa semana. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Abdoval também. Deus abençoe muito o seu ministério. Muito obrigado pela participação nessas 2 semanas. Eu que agradeço. Espero que tenha sido bom para você. Nós nos vemos na próxima semana com mais um